E aí, turminha do quarto ano, voltando para o nosso segundo momento com história. Então, vocês vão abrir aí no livro páginas 41 e 42. Hoje, o nosso conflito no período colonial vai ser Inconfidência Mineira. Olha que legal. Então, vamos fazer a explicação da página 41 e 42. E como atividade de classe, vamos fazer a 42 e a 43, tá bom? Vamos fazer juntos, porque assim a gente vai tirando aquela dúvida. Mesmo à distância, vocês vão acompanhando aqui a explicação, que eu vou fazer por tópicos, e assim vai ficar muito mais fácil na hora da leitura e na hora que a gente concluir a atividade, tá certo? Então, aqui, ó, vou deixar para vocês página 41, que será o nosso início aí de tudo. E depois vamos para a página 42. Gente, vamos iniciar aí. Na página 41, o nosso conflito será Inconfidência Mineira ou a Conjuração Mineira. É a mesma coisa, é o mesmo conflito. E ela vai dar continuidade àquela história que a gente começou lá na aula passada, lembra da exploração do ouro? Lá em Vila Rica, que hoje é conhecida como Ouro Preto. Então, isso aí se prolongou por muito tempo. Então, o que acontece? Na Conjuração Mineira, ou em Confidência Mineira, já se passou o tempo, a gente já está lá em 1750, por aí, quando já foi explorado bastante ouro lá da região de Minas, por isso que o nome é Minas Gerais. Estão lembrando aí da história anterior? Então, lá na região de Minas Gerais, começou a exploração do ouro. Foi muito ouro, minha gente. Então, cada dia mais ia pessoas lá para a região de Minas, para a Vila Rica, procurar ouro, explorar ouro. E aí começou o primeiro conflito lá na década do ouro, né? Na exploração do ouro. Aqui deu continuidade, mas a gente já vai ver que exploraram tanto que em 1750 já não tinha quase ouro, já estava diminuindo essa quantidade de ouro lá em Vila Rica. E com isso, Portugal lá atrás já estava explorando os colonos. Lembra que eles tinham que encontrar o ouro e a quinta parte dava para Portugal? Então, aqui, esse ouro já está ficando escasso. Já foi tanto explorado lá atrás, extraíram tanto ouro lá de Minas Gerais, que aqui o ouro já começa a cair a produção. E aí Portugal começa a explorar da mesma forma e a cobrar os impostos, né? Cada vez mais com a exploração do ouro, sendo que o ritmo não era mais o mesmo. E aí, nessa segunda metade aí do século XVIII, o ouro está se esgotando. E aí os colonos não conseguem manter os impostos, não conseguem pagar Portugal como era antes, lá atrás. E aí o governo português começou a botar pressão. Vamos, quero mais, quero mais, quero mais ouro. Coloca o ouro aí para fora, vamos aumentar essa produção. Sendo que não, da gente retira, né? Acaba que vai ficando escasso, vai se esgotando, né? Então, quando foi 1751, aí sim o negócio ficou complicado em cima dos colonos. Portugal começou a querer decretar uma derrama. Professor, o que era derrama? Derrama era uma forma de cobrar os impostos de uma maneira mais agressiva. Isso quer dizer o quê? Que Portugal começou a decretar derrama que dizia o seguinte, que eles iam cobrar de forma que ia tirar as casas do colono, ia tirar os móveis, ia tirar os escravos, os objetos de valores daquele colono. Isso quer dizer o quê? Que eles iam retirar tudo em forma de imposto, ia recolher tudo. Casa, objetos, escravo, móveis, ia deixar o pessoal sem nada. E aí começou a ficar cada vez mais insuportável aí o relacionamento com o governo e os colonos, e mais com essa derrama que eles decretaram, né? E aí começou a se revoltar lá os colonos em Vila Rica lá, que hoje é Ouro Preto.
E eles falaram, não vão ficar assim, não vai ficar, vamos se juntar, vamos juntar todos os colonos, vamos fazer uma revolta contra o governo de Portugal. E quem eram essas pessoas que você tanto fala, professora? Colonos, colonos, colonos. Quem são essas pessoas que vão se unir para brigar aí com Portugal? Ah, eram médicos, fazendeiros, militares, comerciantes e religiosos. Era esse grupo de pessoas aí que eram os colonos que ia se juntar aí, fazer esse pam, 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 contra Portugal. E aí Vila Rica começou a fervilhar, né? Começou o pessoal a começar a planejar aí a revolta contra o governo. E aí essa revolta, esse movimento aí dos colonos, que são essas pessoas que vou relembrar a vocês, fazendeiros, militares, médicos, comerciantes, religiosos, pensaram no nome. Como será o nome dessa revolução aí que vamos fazer aqui em Vila Rica contra Portugal? E aí, ó, veio o nome: Conjuração Mineira ou Inconfidência Mineira. Vocês acreditam que eles fizeram até uma bandeira para essa revolução? Porque qual era o objetivo deles? O objetivo deles era se revoltar contra o governo e fazer com que essa colônia, que é Vila Rica, tomasse uma independência, ela ficasse por conta própria, tivesse sua própria administração. Então, eles pensaram até numa bandeira aí, que inclusive está na página 41, olha só aqui comigo, esse triângulo vermelho aí, que quer dizer liberdade. Então, eles queriam se libertar de Portugal. Sendo que as reuniões eram secretas, ninguém podia saber, só o grupo. Sendo que aí, uma pessoa do grupo entregou ao governo português os planos dos colonos. Teve aí, gente, um dedo duro, um X9, como a gente já conhece hoje em dia. Então, acompanhe aí na página 51 quem foi a pessoa que entregou a Revolução da Inconfidência Mineira ao governo de Portugal. Foi em 1789, quando ia começar o decreto do derrama. Lembra que eu falei lá no início que o derrama era tomar tudo dos colonos, casa, móveis, escravo, objetos de valor. Então, no dia que Portugal decretou o derrama, foi o dia que ia ser a Revolução da Inconfidência Mineira. Sendo que aí uma pessoa, um personagem dessa história entregou a Revolução Mineira, a Conjuração Mineira, a Inconfidência Mineira. Olha só quem foi. Acompanha comigo aí no último parágrafo da página 41. O último parágrafo que eu falo é esse aqui, ó. Grava aí o nome dessa pessoa, desse personagem aí. Quem denunciou o movimento foi Joaquim Silvério dos Reis. Foi ele que entregou todo o planejamento. E aí, uma pessoa que conhecemos, que comemoramos no mês de abril, a Inconfidência Mineira, é onde vamos conhecer o Tiradentes. Mas o que acontece? A cobrança foi suspensa. Portugal descobriu, né? O rapaz entregou esse personagem aí, que eu vou repetir o nome dele, Joaquim Silvério dos Reis, entregou todo o plano. Então, o que Portugal fez? Quando soube de tudo, suspendeu a derrama, que era para que os pessoais, né? O pessoal lá da colônia se acalmasse, a população não se revoltasse. E muitos rebeldes, né, quem era a favor da Inconfidência Mineira, foram presos. Porém, tem um personagem que a gente conhece, que se chama Tiradentes, que comemoramos o dia dele, dia 21 de abril. Esse aí tinha ido para o Rio de Janeiro atrás de apoio para a Revolução, né, para a revolta aí dos Inconfidentes. Então, ele foi lá no Rio, atrás de mais forças, né, de braço forte, mão unida,
foi lá atrás de pessoas que apoiassem o movimento, né, dos colonos. Porém, no que o plano foi descoberto pelo governo português, o que acontece? Tiradentes, que é mais conhecido, mas o nome dele se chama Joaquim José da Silva Xavier, o mais conhecido como Tiradentes. Grava aí o nome. Joaquim José da Silva Xavier, conhecido como Tiradentes. Ele foi preso quando o plano foi descoberto. Ele tinha ido ao Rio, né, atrás de apoio, e o governo foi e prendeu o Tiradentes, que era um dos cabeças do movimento. E aí ele foi preso e foi julgado. Por quê? Porque Portugal queria uma pessoa para servir de exemplo para os outros não se revoltarem mais. Entendeu? Então usaram o Tiradentes aí como modelo, como bode expiatório, né? Então tem aí a foto do Tiradentes aqui, ó. Quando ele foi julgado, preso e julgado. E o objetivo de Portugal em condená-lo à morte era para que os outros não se revoltassem mais. Então, acompanha comigo aí na página 42 a leitura do último parágrafo. Diz assim, ó. Tiradentes foi preso no Rio de Janeiro, onde havia ido buscar apoio para o movimento. Lembra que eu falei? Depois de preso, foi julgado e condenado à morte, que ocorreu em 21 de abril, falei aqui da data comemorativa, de 1792. E o objetivo de Portugal para essa punição tão severa era desencorajar o movimento, que ele não seguisse adiante, se visse como exemplo de punição. E aí, muito tempo depois, Tiradentes passou a ser considerado como símbolo da luta contra a dominação portuguesa na colônia. Então, ele acabou que foi uma figura bastante conhecida na história, né? E que hoje, quando a gente fala de Tiradentes, no dia 21 de abril, a gente estuda, volta a lembrar, a relembrar, né, esse episódio que aconteceu, uma dessas guerras que aconteceu no período colonial e bem no período do ouro, da exploração do ouro. Então, ele serviu de marco aí para ser símbolo de luta contra o domínio português na colônia. Então, essa é a nossa história de hoje da Revolução da Inconfidência Mineira. Perfeito? E nas atividades, tem assim, questão 1. Acompanha aí comigo, tá aqui a página. Qual o principal objetivo dos colonos que se dirigiam às minas era encontrar muito ouro e enriquecer? Lembra que a gente falou isso? Você acredita que essas pessoas alcançaram esses objetivos? E aí? Alguns ficaram ricos, que eram os donos, né? Os colonos eram ricos. Então, essas pessoas pegaram dinheiro com Portugal para investir na extração. Então, alguns ficaram ricos, outros não. Outros foram trabalhar, né? Inclusive os escravos. Então, aí, algumas pessoas foram escravizadas, essas sim não ficaram ricas, foram servir só de mão de obra, mas alguns colonos sim, enriqueceram, embora pagassem os juros altíssimos a Portugal, tá bom? E na página 43, acompanha aqui comigo, questão 2. Temos aí, após analisar o gráfico, complete as frases com os termos indicados. Gente, tem aí várias barras de ouro aí, né? Acompanha comigo aqui no livro. E vem as seguintes lacunas. Vamos completar ela de acordo com o gráfico. Letra A. Em 1739, foi o ano que a produção do ouro foi maior, menor ou pior? Como 1739 foi o início da exploração do ouro, lembre-se que a gente está em 1751. Já se passaram longos anos aí. Então, lá no início, a produção do ouro foi maior. Responda aí. Letra A, foi maior. B. Em 1789, a cobrança de impostos pelo governo português representava quase a metade. Lembre que eu falei que eles continuaram cobrando imposto, mesmo que em 1750 tenha diminuído essa produção, mas a metade dela era de impostos. Então, coloca aí, a metade da quantidade do ouro produzido naquele tempo era a metade, porque já foi caindo aí a produção do ouro, ok?
3. Que motivos levaram à formação de um grupo de conspiração contra o governo português? Lembra aí que a Inconfidência Mineira foi uma revolução, foi uma revolta do povo, dos membros aí da colônia, né, que era os fazendeiros, militares, médicos, comerciantes, religiosos. Eles se revoltaram pela questão dos impostos cobrados por Portugal. O ouro foi caindo, mas quanto mais ia passando o tempo, maior ia ficando essa arrecadação de imposto. Então, coloquem aí na questão 3, o motivo dessa Revolução Mineira aí, dessa Inconfidência Mineira, foi a cobranças altas de impostos feito pelo governo português, ok? Então, finalizamos aqui a nossa aula de História. Espero que esses tópicos que a gente sinalizou aqui na aula sirva de auxílio para a leitura. A leitura tem que existir do texto, tá bom, pessoal? Mas, com os tópicos, acompanha a aula, dá um stop, olha aqui no livro, dá uma leitura, inicia novamente a aula que vai auxiliar vocês aí no estudo, tá bom? Então, até o nosso próximo encontro.